Olá, bom dia. Vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Hoje nós vamos estudar sobre batismo. É um verso interessante que eu gostaria de iniciar esse estudo. Ele está lá em Efésios 4, verso 5. Enquanto você abre a Bíblia em Efésios 4, verso 5, aí espera você abrir um pouquinho. Pronto. Agora vamos fazer a oração para poder iniciar o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de servir em espírito e em verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua mensagem nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus amado. Amém. Está lá em Efésios 4, verso 5. Vamos estar lendo para a gente entrar no tema desta manhã. Efésios 4, verso 5. É um verso muito conhecido. Eu gostaria que você, querido amigo, acompanhasse comigo. Olha o que nos diz Efésios 4, verso 5. Há somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, amigos, há somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. O que Paulo está querendo dizer quando ele se refere a um só batismo? Aqui nesse caderno, aqui nesse gráfico, posso mostrar para você 3 formas de batismo. Esse primeiro aqui é efusão. Batismo por efusão significa derramar ou entornar. É a forma do batismo onde a água é derramada à aspersão, porém demanda maior quantidade de água. Ou seja, batismo por efusão é um batismo onde é derramada a água por aspersão na cabeça de uma pessoa. Lembrando que pode ser um adulto que pode receber esse tipo de batismo, porém é só derramada na cabeça. O nome desse batismo é batismo por efusão. O nome desse segundo batismo aqui é batismo por aspersão. A água é borrifada ou chuviscada sobre o batizando, ou seja, principalmente da criança. Eles aspergem a água assim na cabeça da criança, é tipo chuviscada ou borrifada. O nome desse batismo aqui chama batismo por aspersão. E se você for, e esse terceiro aqui, o nome desse terceiro aqui é imersão. Imersão, que quer dizer imergir, afundar. Batismo por imersão é a forma de batismo caracterizada pela imersão total da pessoa. Se você for ver a própria palavra batismo, do grego é batizo, mergulhar ou imergir. Esse é o significado da palavra batismo no grego. Então você viu 3 modelos de batismo aqui, do que nós conhecemos, os principais. Só que biblicamente falando, esse por imersão, ou seja, onde você imerge ou você mergulha totalmente na água, assim como Jesus Cristo foi batizado. Então você percebeu que quando Paulo está falando, não, são batismo, Paulo está dizendo, há um só modelo de batismo. Nós vamos estudar hoje, você vai entender o porquê há um só modelo de batismo e porquê devemos seguir somente esse modelo. O primeiro aqui é as razões para ser batizado. Então, assim, quais são as razões para ser batizado? A primeira razão é seguir o exemplo de Cristo. Eu convido a você para abrir no livro de João 13, verso 15. São João, o Evangelho de João 13, verso 15. João está depois do livro de Lucas. Olha o que nos diz. Porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Então, seguir o exemplo de Cristo. Cristo foi batizado para nos dar um exemplo. Por quê? Porque Cristo não tinha pecado. E se o batismo era para a remissão de pecados, então Jesus não precisava ser batizado. Porém, foi batizado para nos dar o exemplo. Então, o primeiro ponto é seguir o exemplo de Cristo. A segunda razão, cumprir a justiça, obediência. Está lá em Mateus 3, do verso 13 ao verso 15. Livro de Mateus 3, do verso 13 ao verso 15. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha o que nos diz. São Mateus 3, do 13 ao 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão,
a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, o segundo passo, segundo ponto, é porque devemos cumprir a justiça, ou seja, obediência. Por isso nós devemos fazer por sinal de obediência, cumprir a justiça. O terceiro ponto, a terceira razão, é perdão dos pecados. Está em Atos 22, verso 16. Atos é logo depois do livro de João. Atos 22, 16. Perdão dos pecados. Olha só o que nos diz o nosso escritor Lucas em Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, a terceira razão é para a remissão de pecados, para o perdão dos pecados. Por isso, nós devemos ser batizados. A quarta razão é confessar Cristo publicamente. Mateus 10, 32. Vamos voltar no livro de Mateus novamente, capítulo 10, verso 32, que nos diz o seguinte. Só um momento, isso. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a terceira razão, a quarta razão para que nós precisamos ou devemos ser batizados é confessar Cristo publicamente. A quinta razão está lá em 2 Coríntios 5, 17. Ser nova criatura. Ou seja, a quinta razão é ser nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17. Então nós vamos entender a quinta razão por que nós precisamos sermos batizados. Livro de 2 Coríntios 5, 17. Só um momento. Pronto. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, qual é a quinta razão? Ser nova criatura. Nascer de novo. É tanto quando Jesus chega para Nicodemos e fala que necessitava nascer de novo, Nicodemos, ainda sem entender, perguntou: Mas mestre, eu devo voltar ao ventre da minha mãe já velho? Então, assim, Nicodemos ele não entendia quando Jesus falou que precisava batizar, que precisava nascer de novo, ser uma nova criatura. E ser salvo é a sexta razão. Vamos ver? Marcos 16, 16 e João 3, 5. A sexta razão é ser salvo. Olha o que nos diz em Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, a sexta razão é exatamente você ser salvo. Então, devemos ser batizados, porque vamos recapitular as seis razões. A primeira, de acordo com João 3, 13 e 15, devemos seguir o exemplo de Cristo. A segunda, de acordo com Mateus 3, do 13 ao 15, devemos cumprir a justiça ou obedecer. A terceira razão, perdão dos pecados, de acordo com Atos 22, 16. A quarta razão, devemos confessar Cristo publicamente, de acordo com Mateus 10, 32. A quinta razão, devemos ser uma nova criatura ou nascer de novo, de acordo com 2 Coríntios 5, 17. E a sexta e última razão, para sermos salvos, de acordo com Marcos 16, 16. Então, amigo, você entendeu a necessidade de um batismo, a necessidade de tomar uma decisão. Só que lembre que nós falamos no início, não basta você ser batizado, você precisa ser batizado da forma correta. Então, de acordo com o que a Bíblia te ordena. Então, assim, quais as condições que eu preciso tomar para ser batizado? Quais são as condições? Eu vou te apresentar três condições. Primeira condição, que foi lido, que é para sermos salvos. Só que, porém, Marcos 16, 16. Só que tem um porém, uma condiçãozinha para eu precisar ser batizado. Vamos ler novamente esse verso? Marcos 16, 16. Quem crê
e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, amigo, sabe qual é a primeira condição para mim ou para você ser batizado? Nós devemos crer. Ou seja, se eu estou sendo batizado por influência do meu líder religioso, se eu estou sendo batizado por influência da minha família, se eu estou sendo batizado por qualquer outro motivo, a não ser esse ponto aqui, crer em Jesus, crer nos mandamentos, crer na promessa de salvação, eu não estou fazendo da forma correta. Então, a primeira condição, eu devo crer em Jesus em todos os seus ensinos. O segundo ponto, ser ensinado. Mateus 28, 19 ao 20. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus 28, verso 19 ao verso 20. Olha o que nos diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amigo, de acordo com Mateus 28, verso 19 e verso 20, para mim ser batizado eu preciso ser ensinado. Ensinado sobre o quê? Jesus fala sobre todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, amigo, o batismo é algo sério. O batismo é uma decisão que você vai tomar para toda a sua vida. Você precisa saber que ao você descer as águas ali, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. As suas atitudes vão mudar, as suas palavras vão mudar, os lugares onde você frequentava vai mudar, as suas amizades, você vai passar a ter amizades agora que falam da presença de Deus, que vive na presença de Deus. Não que você desfaça das amizades antigas, não é isso. Só que elas mesmas, quando perceber que você não mais faz aquilo que você fazia antes, aquelas amizades, a maioria delas vão se afastar. Então, assim, ao você ser ensinado, você vai saber de todas as coisas. Você vai saber que você está tomando uma nova decisão, de uma nova vida. Você vai ter que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. É por isso que você precisa ser ensinado, para você não após se batizar, você continuar fazendo as mesmas práticas. Ou seja, se acontecer isso, esse batismo não serviu de nada, você apenas tomou um banho. Então, por isso que você precisa ser ensinado de acordo com a Bíblia, de acordo com todas as coisas que Jesus havia ensinado. Então, esse é o segundo requisito, a segunda condição para você ser batizado. E a terceira condição está lá em Atos 2:38, arrepender-se. Atos 2:38. Por que se arrepender? Porque, amigo, você está morrendo para o mundo. Você não está simplesmente tomando banho, você não está simplesmente cumprindo uma regra da igreja. Não, você está tomando a decisão de viver uma nova vida. Olha o que nos diz em Atos 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a terceira e última condição para você descer as águas, para você se batizar, é você se arrepender. Se arrepender dos pecados, se arrepender dos erros, se arrepender da vida antiga que praticava antes, e agora você tomar uma nova vida, um novo rumo, um novo sentido. Então, você entendeu os 6 princípios, as 6 razões que eu devo ser batizado. São elas: seguir o exemplo de Cristo, cumprir a justiça ou obediência, perdão dos pecados, confessar Cristo publicamente, ser nova criatura, ser salvo. E os 3 requisitos, as 3 condições para você ser batizado: você precisa crer em Jesus, nos seus ensinos, você precisa ser ensinado sobre tudo que a Bíblia tem a mostrar, e você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, assim, aí você me diz: mas eu posso ser batizado uma vez? Eu posso ser batizado 2 vezes? Primeiro ponto: se você foi batizado por efusão, aspersão ou qualquer outro tipo de batismo que não seja esse, por imersão, como Jesus foi, você precisa sim se batizar de novo. Mas qual outra razão que eu preciso ser batizado novamente? Se você recebeu algum ensino, podemos dizer um ensino por parte, mas você não recebeu todo o ensino, ou seja, você não, agora você conheceu novas verdades, você também precisa novamente, porque se você antes, mesmo que você tinha sido batizado,
por imersão, mas podemos dizer que você continuava comendo carnes imundas, que nós estudamos que é pecado, continuava transgredindo o sábado, continuava fazendo qualquer outra coisa, e não tinha conhecimento da verdade, seria necessário para que você venha estar lavando esses pecados que a gente ainda continuava praticando. Então, existem 3 tipos de batismo, os principais, mas de acordo com Efésios 4, verso 5, há somente um só batismo, ou seja, um só modelo de batismo. Então, amigo, e qual o significado do batismo? Vamos estar fechando para mostrar qual é o significado do batismo. Romanos 6, verso 3 ao verso 4. E 2 Colossenses e Colossenses 2, 12. Romanos 6, verso 3 e verso 4. Olha o que nos diz. Ou porventura ignorais que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, amigo, qual é o significado do batismo? O batismo significa morte e ressurreição. Morte para o pecado, quando você desce as águas, você está morrendo por pecado, e quando você é erguido pelo pastor, você está ressuscitando ou nascendo para uma nova vida. Assim como Cristo ressuscitou, você está ressuscitando para uma nova vida. Então esse é o significado do batismo. Aí, amigo, você deve perguntar, mas vem cá, o significado da ressurreição não é o domingo? Porque Jesus ele nasceu no domingo, ele ressuscitou no domingo? Não, não é o domingo. Porque você não vê nenhuma passagem na Bíblia que mostra, que fala que Jesus, por ter ressuscitado no domingo, ele mudou o dia de observância. Vamos ler Colossenses 2:12 para a gente confirmar o que a gente lemos aqui. Colossenses 2, verso 12, que nos diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, de acordo com Romanos 6, verso 3, verso 4, e de acordo com Colossenses 2:12, o símbolo da ressurreição é o batismo e não o domingo. Então, se você acredita, se você já ouviu dizer, se a sua igreja, se o pastor prega que o símbolo da ressurreição é o domingo, a Bíblia não aponta assim isso e você está errado de acordo com a Bíblia. Agora, cabe você, sabendo a verdade, escolher. Você só tem 2 escolhas. Ou você ir de acordo com a Bíblia e fazer o que a Bíblia ordena, ou você ir de acordo com sua igreja, com o seu líder religioso. A Bíblia só te dá 2 escolhas, não tem uma terceira. Então, assim, qual decisão você prefere ir de acordo com a Bíblia e seguir todos os princípios, todos os mandamentos, todas as ordenanças, principalmente o batismo, ou você deseja ir de acordo com sua igreja ou com seu líder religioso, ou com a tradição de homens que foi implantada durante os séculos na tua igreja ou na tradição dos cultos que você congrega. Então, amigos, há um só Senhor, há uma só